Começa agora mais um programa Você Mais do Hoje News. Nós estamos no primeiro episódio de 2022 e para começarmos o ano com o pé direito, vamos falar de moda, vinho, música e espiritualidade. Tive muitos encontros ao longo dessa semana para fazer um programa especial só para você. Vamos dar o pontapé inicial em 2022 com muita força, estilo e fé. Vamos nessa? Para começarmos o ano com guarda-roupa atualizado, vamos acompanhar as dicas que a Maris Tavares preparou para você. O tema dessa semana é um pouco controverso. Será que conseguimos harmonizar um look com duas estampas diferentes? Vamos ver? E vamos começar o nosso quadro Chá de Estilo, porque eu tenho certeza que quem tem acompanhado o Chá de Estilo já está fazendo diferenças pelas ruas de Goiás. Gente, hoje eu vou trazer para vocês uma produção um tanto quanto polêmica. E há quem diga que é a produção do Agostinho Carrara. Quem nunca ouviu, hein? Aquele estilo assim, ai, aquele ali parece que tá vestindo a roupa do Agostinho Carrara. Tipo saia listada com blusa xadrez, que é a produção que eu estou hoje, mas deixa eu falar, não é do Agostinho Carrara não, é super moderna e se chama mix de estampas, é isso mesmo, e traga esse estilo para sua vida. Eu vou ensinar o ABCD do mix de estampas. Por que é interessante usar o mix de estampas? Porque ele é criativo, ele é moderno, ele é tendência, você vai poder fazer combinações incríveis com o que você já tem dentro do seu guarda-roupa. Você vai poder trocar peças que se combinam com as suas irmãs, com as suas amigas, fazer bazar entre as vizinhas, na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola. Upcycling, já ouviu falar isso? Upcycling é a vida longa da sua roupa, então é ampliar o tempo de uso das suas peças. Isso é chique, hein, gente? É uma palavra mundial que é da sustentabilidade das peças. E vamos lá, porque eu quero ensinar você a ser cool, a ser moderno, a aproveitar o que você tem de melhor, que é isso que você tem no seu guarda-roupa. Gente, o mix de estampa chegou para ficar. E vamos lá. Toda vez que você for montar a sua roupa moderna, usando o mix de estampas, procure primeiro escolher uma cor predominante. Olha aqui, a meu exemplo, eu estou usando listas com quadriculados, ok? São duas padronagens que são bem usuais, geométricas, lista com quadriculados. Qual é a base dela? A cor preta. A cor preta está nessa saia e está nessa blusa. E a cor branca também. Então não brigou, cria uma harmonia, por mais que sejam estampas diferentes, entenderam? Então sempre pegue uma base igual com estampas diferentes. Ficou aí uma dica para vocês. Outra dica que vocês podem usar mix de estampas é pegar a mesma estampas com tamanhos diferentes. Por exemplo, duas folhagens, uma miudinha e outra maior. Outra dica importante para vocês para fazer um mix de estampas e não brigar, a gente chama de estampa positiva e negativa, é, por exemplo, você usar uma estampa de poá, a bolinha, o poá significa bolinha para quem não sabe. Aqui eu amo explicar para que vocês entendam as linguagens da moda também. Pega uma estampa de poá com fundo vermelho e o poá branco e aqui em cima usa o fundo branco com poá vermelho. Aí a gente chama de positivo e negativo. Isso fica muito, muito bonito. E também é mix de estampas. Outra forma de usar é uma estampa mais discreta com outra estampa bem chamativa. Por exemplo, você pode também usar estampas divertidas, o Mickey. Se você for usar a estampa do Mickey, pega uma estampa de bola aqui, sabe as orelhas do Mickey? Tem uma similaridade entre as bolas e a orelha do Mickey, fica super bacana, viu? Cria uma conexão entre as estampas que não tem erro e você não vai ficar parecendo um Agostinho Carrara. Então use a sua criatividade, se jogue, faça bonito e seja fashionista moderna.
Ok? Combinado? E assista o próximo episódio, porque você a cada dia vai ficar mais na moda, mais conectada, mais antenada e pode ter certeza, mais copiada. Até a próxima sexta. Beijo da Maris. Bem, gente, comprar vinhos é sempre uma boa opção para um encontro entre amigos, um jantar a dois ou até mesmo para ser apreciado sozinho. Mas a hora de escolher um vinho pode ser trabalhoso. Tipo de uva, safra do vinho, região e por aí vai. São tantas coisas, não é mesmo? Tem pessoas que até desistem de comprar vinho sozinhos, porque não sabem nem por onde começar. É como se a prateleira cheia de variedades de vinhos fosse um desafio difícil de ser solucionado. Mas não é tão complicado assim. Vamos conferir? O programa Você é Mais vai dar algumas dicas para você de como comprar vinho. Bem, você chega no empório, são tantos rótulos, não é? São tantas uvas. E aí, qual o melhor vinho levar? Bem, eu vou começar com a harmonização. Se você for fazer um churrasco, for comer uma carne, a minha dica é o que você vai harmonizar. Qual comida? Bem, você vai fazer uma carne, a melhor coisa é um vinho Malbec. Se for um churrasco, um vinho Malbec, da uva Malbec, é muito bom. Mas procure levar o vinho reserva, procura ver a procedência desse vinho, procura ler um pouco, se informar. Na internet tem informações bem bacanas. E procura comprar em empórios que o dono do empório ou o atendente, ele é sommelier, e ele pode indicar para você o melhor vinho. Se você for fazer uma massa com tomates frescos, manjericão, nada melhor do que um Pinot Noir, porque ele é leve, é um vinho tinto, que a gente fala que é um vinho uva branca, né? Porque ele é tão suave, delicado, então harmoniza muito bem. Um vinho Malbec, um primitivo, fica ótimo. E não vão pelos preços. Muita gente acha que o melhor vinho está no preço. Não, gente, o melhor vinho não está no preço. Ele está no seu paladar. O que você gosta mais? Você gosta de um Cabernet Sauvignon? Você gosta de um vinho italiano? De um Barolo? Então vai muito do seu paladar. E procure comprar vinhos onde no empório tem um sommelier, um atendente que vai te indicar o melhor vinho. Então, essa é a minha dica. Procure comprar vinhos e sabendo o que você vai harmonizar. E eu estou aqui com o Jefferson. Ele é sommelier. Ele trabalha no empório, que é muito bacana aqui em Goiânia. E ele também vai dar umas dicas para gente. Bom dia, Edna, tudo bem? Bom, minha primeira dica é para você não ter vergonha de chegar na loja e falar o vinho que você gosta. Apresenta o seu sabor favorito, a sua uva e a faixa de preço que você quer o vinho. Não precisa ter um vinho caro. Fala que você quer harmonizar com um prato e deixa com a gente. A gente vai te dar a dica certinha. Que legal. Obrigada, viu, Anderson? Também vou dar uma dica. Muita gente acha que queijos combina com vinho tinto. E não. E combina com vinho branco. E principalmente da uva Chardonnay. A uva Chardonnay você sempre pensa, gordura, uva Chardonnay. E o queijo tem muita gordura, tem muito óleo. Então, procura comprar um vinho reserva da uva Chardonnay e principalmente chileno. Então, tá aí as minhas dicas e o programa Você é Mais, semana que vem, tem coisas bem interessantes para você. O ano de 2022 promete nos trazer muitos desafios, sejam individuais ou enquanto grupo. Na tentativa de encontrar um guia para essa jornada e tentando conhecer um pouco melhor dos ensinamentos do Espiritismo, eu conversei essa semana com Márcia Ramos, a vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. E, gente, foi uma conversa tão linda e inspiradora que eu preciso compartilhar com você. Como vai, Márcia? Bom dia,
Muito bem, um prazer estar aqui. Agradecemos a gentileza do convite para juntos refletirmos a importância da espiritualidade. É isso mesmo, Márcia. Como sabemos, a depressão é um problema que afeta muitas pessoas nos dias atuais. Na obra espírita recente, eu li que a depressão, em qualquer de suas variantes, é sempre consequência da posição de arrogância cultivada pelo ser, né, na aventura de superar a si mesmo e aos semelhantes. É verdade isso? Olha, a doutrina espírita nos fala da lei da ação e da reação. As nossas ações do passado, portanto, o nosso livre-arbítrio, que é soberano, eles serão o determinismo de hoje. Em qualquer situação, em qualquer enfermidade, aflição, dificuldade porque estivermos passando, tudo isso é reflexo de ações nossas de vidas anteriores. A depressão, há necessidade do tratamento, do acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra. A doutrina espírita é uma doutrina que vem da ciência, e nós temos que observar que a doutrina começa em no século XIX, 1857, numa época em que a ciência ainda era muito execrada. E Kardec nos diz assim, que a doutrina espírita caminharia para e passo com a ciência. E naquele ponto que a ciência comprovasse que a doutrina espírita estava equivocada, naquele ponto nós deveríamos ficar com a ciência. E o que a gente tem observado é exatamente o contrário. A ciência referendando, ratificando as informações trazidas pela doutrina espírita. Quando a gente estuda a obra de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que traz uma abordagem bastante destacada face à ciência, ele era um cientista, era um médico, nós vamos observar que muitas daquelas informações trazidas na década de 40, na década de 50, foram referendadas, ratificadas pela ciência na década de 80, 90. Portanto, há necessidade que estas pessoas que tenham essa dificuldade face à depressão ou qualquer outra enfermidade psíquica ou física se curve às orientações da ciência. Ao mesmo tempo, a importância das práticas espíritas. E prática espírita é algo muito singelo, muito simples de se fazer. É a boa ação, a oração, o conhecimento, a leitura, o conhecimento da doutrina espírita. E quando se alia a ciência e que também é parte da doutrina espírita, porque ela tem um tríplice aspecto. A doutrina é ciência, é filosofia, é religião. Então, quando se alia o tratamento científico face às questões da depressão e o tratamento espiritual, o resultado é muito positivo, é muito benéfico. Porque existe a questão da ação e da reação, portanto, de ações efetivadas por aquele cidadão em vidas anteriores, mas existe também a influência espiritual. Essa influência espiritual, e todas as pessoas, quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, todos nós somos sujeitos à influência espiritual. O próprio codificador, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. E na 459, Kardec pergunta aos espíritos, aos imortais, se eles, os espíritos, influenciavam nas nossas vidas. E a resposta é: influenciam muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem.
O que a gente poderia fazer para minimizar as questões da aflição, do pânico, do desespero, da insegurança que assolam a humanidade? Servir o outro. Porque quando nós atendemos as outras pessoas, a comunidade, nós nos esquecemos das nossas aflições e os amigos espirituais nos auxiliam nesse processo de cura. Nossa, muito bom. Pensando-se na questão do mundo de regeneração que se aproxima, Márcia, qual será a situação dos nossos amigos terrenos que ainda vivem tão primitivamente em tribos existentes em muitos lugares do mundo? Olha, a questão tribal, ela não é a mais grave. Vamos nos lembrar daqueles índios pré-colombianos, os astecas, os maias, os incas, que eles tinham uma cultura e, sobretudo, uma cultura espiritual muito elevada. Se observarmos as construções dos egípcios e observarmos as construções dos incas, maias, astecas, elas têm uma semelhança. Portanto, nós podemos dizer que os aborígenes não são os mais atrasados. Dentro da população, da civilização que convivemos com ela, existem pessoas muito mais com processo de evolução muito inferior do que os aborígenes. É aquela pessoa que corrompe, aquela pessoa que é corrompida, porque cada processo de corrupção, cada dinheiro desviado no processo da corrupção é uma carteira a menos, é um oxigênio a menos, é uma cama de hospital a menos, é um buraco a mais nas estradas. Portanto, muitos que hoje estão no processo de destaque na sociedade, com poder, são espíritos ainda bastante atrasados. E o mundo de regeneração, ele não será assim de um dia para a noite, porque todas as pessoas, os habitantes da Terra, terão que estar regenerados. Em mundo de regeneração, só habitarão espíritos regenerados. Portanto, enquanto houver pessoas morrendo nas enchentes, nas estradas que não existem, envolvidas na drogadição, sem hospital, sem oxigênio, dependendo de cesta básica e outras calamidades que observamos, dengue, chikungunya, porque isso já não poderia existir mais, nós estaremos sim num planeta de expiação e provas. Depende de cada um de nós nos elevarmos para que o planeta se eleve. Mundo regenerado, somente pessoas regeneradas habitarão nele. Nossa, daqui 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, provavelmente nós já estaremos no mundo de regeneração. Agora não. Não é coisa para 100 anos, 50 anos, é muito pouco no aspecto da história. Nossa, Márcia, se a Terra está em evolução, por que, ainda tantos crimes hediondos acontecem? Especialmente com as crianças, como explicar tantas atrocidades? Ausência de amor, ausência de evangelho. Quando Jesus, que é a segunda revelação, a primeira revelação com Moisés é a justiça, quando Jesus vem com a segunda revelação e a terceira revelação é a doutrina espírita, com Kardec e a verdade, ele sintetiza os 10 mandamentos. E ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando ele nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas, ele está falando em amar a natureza, amar os animais, amar ao próximo. Porque se nós afrontamos a natureza, nós estamos afrontando o próprio Criador. Todas as vezes que nós descartamos um lixo de uma maneira inadequada, nós estamos afrontando a natureza. Os mananciais dos rios estão sendo afrontados. Todas as vezes que existem essas queimadas criminosas, estamos afrontando a natureza. E todas as vezes que nós desrespeitamos o semelhante,
estamos afrontando, porque se somos filhos de Deus, se desrespeitamos o nosso irmão, nós estamos desrespeitando o próprio Criador. Tudo isso será solucionado quando nós colocarmos o Evangelho em prática, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A começar do próximo mais próximo, que é o cunhado, a sogra, a nora, o irmão, as pessoas que estão mais próximas de nós. Só o Evangelho poderá resolver as questões das aflições pelas quais passam o planeta. Por isso, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, ele contempla as aflições. Ele fala em bem-aventurados os aflitos. E é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com a coletânea de preces espíritas, que é o último. Por quê? Porque são muitas as aflições. E essas aflições estão todas elas relacionadas à soberba, a egoísmo, a orgulho, a ambição e a vaidade. Se eliminarmos essas questões, teremos um mundo de regeneração. Olha, qual deve ser a atitude dos dirigentes espíritas, relativamente a essa enxurrada de obras mediúnicas de origem duvidosa e que tem infestado o mercado de publicações espíritas nos últimos tempos? Fala um pouco para a gente sobre isso, Márcio. A orientação do dirigente é sempre com relação às obras idôneas. Os espíritos, quando eles chegam ao plano espiritual, eles chegam com as mesmas ideias que eles tinham aqui na Terra. Não é pelo fato dele ter desencarnado que ele mudou a maneira de pensar. Portanto, se existe fake news, esses espíritos levarão essas fake news também, é a opinião deles, para o plano espiritual. Como existem médiuns, a mediunidade é inerente ao ser humano, muitos médiuns receberão ou poderão receber essas obras. O apóstolo Paulo, portanto, logo no cristianismo primitivo, ele diz assim: analise tudo, retende o que é bom. Daí a importância da análise com relação a qualquer obra psicografada. E Kardec ainda nos orienta da seguinte maneira: é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Kardec é muito incisivo na pureza doutrinária. Nós já temos obras demais e ainda não temos condições de colocá-las em prática, de assimilá-las. Portanto, nós temos as 5 obras da codificação, que são os livros de Allan Kardec, a Revista Espírita de Paris, que também a FEB, Federação Espírita Brasileira, ela compilou e a gente pode achar na internet desde 1858 até 1869, as revistas espíritas de Paris, que traz muitas informações interessantes. Nós temos as obras de Leon Denis, Gabriel Delaine, muito importantes, mas o Brasil é o celeiro. Quando Kardec diz, o Espírito Verdade diz a Kardec que ele, Kardec, retornaria ao plano espiritual, mas que esta obra seria complementada por ele próprio, Kardec, em um outro momento reencarnatório. Nós temos a obra de Francisco Cândido Xavier, que é primorosa, primorosa. O primeiro livro que o Chico recebe chama-se Parnaso de Além-Túmulo. Você é uma jornalista, uma pessoa intelectual, sabe da dificuldade que é para se formular uma poesia. Tanto que muitas pessoas dizem assim: não gosta de poesia, não gosta porque não entende. A poesia precisa de rima, métrica e estilo. E os poetas de língua portuguesa que trouxeram o Parnaso, eles são fiéis à rima, métrica e estilo que eles possuíam quando encarnados. Portanto, a obra de Francisco Cândido Xavier, os livros de André Luiz, que precisam ser estudados, as obras da Dona Ivone do Amaral, da Zilda Gama,
do Divaldo, do Raul Teixeira. Nós temos todos esses médiuns de muita confiança que receberam. A obra do Chico, toda ela é supervisionada por Emmanuel. E quando a gente lê o Emmanuel, é bom que se coloque o dicionário do lado para a gente não correr o risco de perder alguma palavra, de não entender o que ele está dizendo. Portanto, os dirigentes de casas espíritas, e eu sou dirigente de casa espírita, a orientação é sempre essa: analise tudo, retende o que é bom. Paulo de Tarso. Olha, Márcia, como fazer para despertar o interesse de jovens e adolescentes para o estudo da doutrina espírita? Eles são jovens e adolescentes no corpo, porque são espíritos que estão jornadeando aí na Terra. O Chico começa muito jovem, Divaldo começa muito jovem, professor Eurípides muito jovem, Jerônimo Mendonça muito jovem. É uma questão que há necessidade do dirigente da Casa Espírita, da própria Federação Espírita, trazer uma metodologia, uma pedagogia própria para esses jovens, e a FEEGO tem essa metodologia, a FEB tem essa metodologia para atender o interesse, para que despertar o interesse dos jovens. Mas o primeiro momento é aquele que ele deve ter amor à Casa Espírita. Quando se tem amor à Casa Espírita, que ele é vinculado a ela, por consequência, ele terá também amor à causa da doutrina espírita. Temos jovens muito, muito valorosos no movimento espírita. Outros que ainda não chegaram é porque não têm a maturidade espiritual necessária. Porque doutrina espírita precisa, nós espíritas já passamos pelo judaísmo, pelo politeísmo, pelo islamismo, pelas diversas correntes do cristianismo, e hoje estamos nas lides espiritistas. Há necessidade de ter uma maturidade maior para se tornar espírita. O Raul Teixeira diz que é muito bom ser espírita, mas é para quem aguenta, porque é uma doutrina que não nos proíbe absolutamente de nada. A doutrina espírita, você não vai ver nenhuma palavra proibido. No entanto, se a gente for lá na lei mosaica, na Torá, que são 613 leis atribuídas a Moisés, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, são 365 leis negativas. Não pode. Doutrina espírita não proíbe, ela só nos orienta, não deve. Nem tudo que me é lícito convém. Palavras também do apóstolo Paulo. Quando a gente tem esse entendimento que nem tudo que me é lícito convém, a gente vê a seriedade da doutrina espírita com relação ao nosso próprio livre-arbítrio. Então é uma questão de tempo e de maturidade, de pedagogia, evidentemente, para que os jovens se assomem ao movimento espírita. Tudo tem o seu tempo, palavras do Eclesiastes. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer. Lindo. Márcia, para finalizarmos, qual a frase que você falaria ao público do Você é Mais para começarmos bem esse ano que se inicia? Bom, primeiro a gente deseja um ano de muitas realizações, de muitas alegrias, de muita sabedoria e paz, mas existe uma frase trazida por Francisco Cândido Xavier que ele diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos, a partir de agora, começar a fazer um novo fim. Que esse fim seja de alegria, de paz, de sabedoria, de esperança, de consolo para todos que nos ouvem nesse instante. Fazer um novo começo. O novo começo é atender a orientação de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Márcia, eu estou emocionada aqui com a sua entrevista, foi incrível, maravilhosa, e muito obrigada pela sua participação no Você é Mais do Hoje News. Gratidão é nossa, é um prazer aqui estar.
estamos sempre à disposição para trazer as informações da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus e é o libertador das nossas consciências. Dificuldades, aflições, sofrimentos, Evangelho de Jesus, sempre. Nossa. Muita paz a você e a todos os seus. Um beijo no seu coração. Um beijo, Márcia, eu fiquei muito feliz de te receber aqui no programa. E é isso aí, gente. Que sua mensagem consiga alcançar o coração de quem nos assiste e dê forças para seguirmos firmes nesse ano que se inicia. E é sempre bom lembrar que toda experiência é sagrada. Devemos honrar cada passo do caminho, pois são eles que permitem o nosso crescimento. Aqui nós temos de tudo, desde os encontros de músicas tradicionais, como a catira e as rodas de coco, até os grandes festivais que trazem artistas famosos do mundo todo. Para conhecermos um pouco dessa variedade, eu conversei com o maestro Eliseu Ferreira, que já coordenou mais de uma dezena de grupos de música clássica e hoje está à frente da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Foi muito curioso saber mais sobre o funcionamento desse grupo. Eu adorei. Vamos descobrir mais juntos? E para começarmos nosso encontro, Eliseu, diz pra gente como é o processo de preparação para se tornar um maestro. O maestro, ele precisa, primeiro, ser um músico de preferência de orquestra, né? Ter participado de uma orquestra e tocar algum instrumento muito bem, né? Instrumento de orquestra, de preferência, e também conhecer os outros instrumentos, conhecer a técnica básica, assim, as possibilidades interpretativas, os limites, né, de cada instrumento. Conhecer também a música, a linguagem musical de uma forma bem profunda, né? História da música, a harmonia, instrumentação, arranjo, orquestração. É preciso estudar canto também, é preciso estudar um canto coral. Isso é assim, de forma geral, genérica, né? É o que é necessário para se tornar regente. Eliseu, qual a maior dificuldade em se organizar um grupo tão grande e com músicos tão diversos como é com a orquestra? Bem, normalmente um maestro, quando ele entra no pódio, que ele entra na sala de concertos, né, uma apresentação, ele cumprimenta o violinista, né, que fica ali na parte à esquerda dele, né, o primeiro violinista, que a gente chama de espala, né, esse espala é uma palavra que significa ombro, então ele é o principal membro da orquestra e ele é o representante. Quando o maestro cumprimenta o espala, ele cumprimenta a orquestra inteira. Então, após o espala, cada instrumento tem ali o chefe de naipe, né, tem o chefe de naipe dos segundos violinos, das violas, dos violoncelos e também dos demais instrumentos, sopros e percussão. Né? Cada um tem o seu líder ali. Então existe, assim, sei lá, em torno de 15 líderes, né, na orquestra. Então o maestro lidera o espala e esses 15 líderes, que por sua vez lideram esses outros. Então essa hierarquia, ela é feita de forma respeitosa. É claro que às vezes se tem uma decisão final, normalmente ela é tomada pelo maestro, se precisa ser tomada, né? Então, porque às vezes não há necessidade. Você tem, como eu disse, tem situações que realmente a própria partitura já tem as informações, já tem tudo, tem tudo escrito, né? E às vezes acontece muito o tempo todo, né? O cara que está ali tocando o instrumento, né? Ele tem mais conhecimento que o maestro, ele é um especialista na área dele, né? O espala. Então, a não ser que o maestro também toque aquele instrumento e tal, mas hoje existe uma coisa de muito respeito, de muita de consideração, né, pela trajetória e também pela individualidade, sem, claro, ferir o resultado final, que é o que todo mundo busca, né, o melhor resultado final possível. Eliseu, muito obrigada por compartilhar um pouco dessa experiência, né, com a gente aqui no programa Você é Mais. Foi muito bom estar com você.
Olha, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco sobre essa trajetória e estamos sempre à disposição lá. A Orquestra Sinfônica de Goiânia é uma orquestra pública, né, e tem feito aí um trabalho intenso na cidade, né, como um todo. E eu convido aí a nossa população a seguir os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos lá também fazendo um trabalho voltado para essas plataformas digitais, né. Temos um canal no YouTube e estamos sempre fazendo os concertos presenciais, né, com todos os cuidados. Ainda estamos na pandemia, mas eu convido todos a usufruir desse equipamento cultural bacana que é a Orquestra Sinfônica de Goiânia. É sempre bom exaltar a qualidade e potência dos artistas que crescem aqui. Como bem disse Schopenhauer, a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Bem, gente, nós ficamos por aqui com mais uma edição do programa Você é Mais. Eu agradeço a você por sua companhia de sempre e te espero na semana que vem.